Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos da Confraternização Espírita Jequiéense. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão, aqui em Salvador. E estou hoje aqui para dialogarmos um pouco sobre um tema maravilhoso dessa doutrina consoladora, dessa doutrina libertadora de consciência. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, para que a gente faça um bom trabalho na noite de hoje. Inclusive, eu solicito que vocês encaminhem esse vídeo para quem vocês sabem que podem ser beneficiados com essas reflexões de hoje. E como só ia acontecer em toda atividade espírita, nós começamos hoje com uma oração. Vamos então, neste instante, fechando os nossos olhos, mas abrindo os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura excelsa do nosso amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, aqui nós estamos com a certeza do teu amparo. Alumia nossas mentes, tornando-nas permeáveis à tua influência benfazeja. Ajuda-nos a vencer as nossas dificuldades, a fim de que consigamos engendrar o aprendizado necessário na reunião da noite de hoje. Que as tuas bênçãos incessantes possam ser por nós percebidas e que o teu amor possa sempre ser multiplicado por nossas mãos. Com os corações transbordando em gratidão, nós lhe pedimos a autorização para darmos início ao trabalho da noite de hoje. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Maravilha, minhas amigas, meus amigos. Vamos chegando, sintam-se em casa. É importante que a gente se sinta bem, né? Que a gente consiga verdadeiramente se afinizar com a possibilidade de compreender a doutrina espírita e o que ela pode nos legar. Então, novamente eu peço a gentileza de encaminhar esse vídeo para outras pessoas que possam ser beneficiadas. Então, eu começo a minha fala da noite de hoje contando a história de Maria. Maria contava 61 bem-vividos invernos. Aposentada há 2 anos, sofria desde sempre. Buscou ajuda quando a vizinha surpreendeu uma lágrima lastimosa nas rugas e sugeriu-lhe um tratamento espiritual. No dia combinado, ela foi ao centro espírita meio a contragosto. Ela recebeu uma educação católica no colégio de freiras no interior. Nunca se debruçou sobre a religiosidade. Ela dizia, na verdade, não ter religião. Não achava nobre professar-se de uma crença que ela não comungava de verdade. Fez então uma entrevista no centro espírita com uma simpática atendente que lhe ouviu a história atentamente, com um lenço de papel a ajudar a conter as temosas gotas de amargura que brotavam insolentes dos seus olhos. A atendente era também Maria, mas era das dores. Sentiu-se profundamente aliviada com aquela catarse e muito consolada pelas palavras doces da interlocutora. Maria saiu dali com a promessa de retorno no mesmo horário na semana seguinte. Resolveu assistir à palestra que se iniciava naquele momento, e era sobre perdão. Ouvindo tudo, Maria chorou em silêncio, elaborando o que havia escutado das dores. Ela sentiu uma sensação reconfortante. Queria sentir mais aquilo.
Descobriu na saída os horários das palestras e resolveu retornar antes da próxima entrevista. A palestra do dia seguinte versava sobre os laços de família. Fez silêncio na alma ao absorver cada palavra. Um brilho nos olhos, apesar das lágrimas insubordinadas, indiciava que tudo lhe fazia sentido. Ela notou uma surpresa que em nenhum momento foi pedido dinheiro no centro espírita. Eles pediam voluntários para ajudar trabalhando, pediam não perecíveis, pediam material de limpeza, enxoval, etc. Foi perguntar como podia ajudar. Então ela passou a cortar os legumes das refeições distribuídas aos sem-teto. Sentiu-se muito bem em ajudar. Voltou à atendente e contou-lhe parte recente das suas agruras. Ela tinha um câncer terminal. O médico deu-lhe apenas 2 anos. Dessa vez as lágrimas vieram entremeadas em soluços. Estava morrendo e não sabia pelo que viver. Das dores, então, recomendou que ela fizesse uma psicoterapia. Mas Maria achava besteira. Ela saiu de lá com 2 livros. Um que foi presente de Maria das Dores e outro que ela comprou na livraria. Ela leu com avidez, providenciando outros tantos livros, inspirada pelas palestras que passou a assistir. Há muito ela não se sentia tão bem, ela não se sentia com tanto prazer como agora. Novamente, Maria das Dores recomendou a ela terapia ao ouvir sobre o seu drama familiar. Voltando para casa, ouviu uma vizinha falando de sua evolução em uma terapia contra a depressão. Ela pediu indicação do profissional e se surpreendeu. Era exatamente o mesmo profissional indicado pela atendente Maria das Dores. Dessa vez, ela pensou na argumentação de Das Dores e percebeu que poderia ser realmente um bom profissional. Seria bom ter um bom profissional para ouvi-la, alguém neutro, alguém sem julgamento. Então ela procurou o profissional, mas teve uma certa decepção na primeira consulta. Ele era muito novinho, ele tinha menos de 3 décadas de vida. Como é que ele poderia ajudá-la? Ela, uma senhora. Faltava-lhe vivência, ela pensava. Mas resolveu tentar mesmo assim, frente às recomendações recebidas das duas pessoas, de maneira curiosa, né? Parecia um acaso, entre aspas, né? Então ela sentiu-se bem na presença desse psicólogo e pôs-se a falar. E aí viu-se falando sobre temas que nunca havia contado para ninguém. Então, gradativamente, ela contou que, quando era muito jovem ainda, ela se envolveu com o namorado da melhor amiga. Inclusive, ele deflorou a virgindade dela e a amiga, sem saber que ela própria havia engravidado. Então, o jovem, na sua inquietude, propôs um aborto e ela acabou cedendo. Ela abortou em uma clínica clandestina sob o apoio financeiro da mãe do jovem. Quase que ela morre por conta da infecção que ela teve por conta daquele aborto. Ela se afastou por alguns meses, mas acabou tendo novamente contato com ele. Ele a convidou para uma recepção em seu apartamento. E foi naquela noite, com a consciência alterada por conta do uso de substâncias psicoativas, ela voltou a se entregar novamente a ele. E dessa vez, novamente, ela engravidou. Mas não aceitou abortar dessa vez. Ela foi procurada pelos pais do jovem, foi ameaçada por eles, mas prosseguiu resoluta. Afastou-se e seguiu sozinha. É bem verdade que ela não sentia muita afeição pela filha que nasceu daquela relação, mas ela se esforçava para vencer a indiferença. Ela não queria ser para a filha como a mãe havia sido para ela,
porque na verdade ela veio para a capital aos 18 anos, justamente por não saber lidar com tanta frieza, com a frieza daquela mãe. Aos 22 anos ela engravidou da sua filha e a tal da recepção, na verdade, foi mais uma festinha regada a muita bebida e drogas ilícitas. Seu consorte havia se drogado, mas ela estava apenas alcoolizada. Mas estava alcoolizada o suficiente para nem se lembrar no dia seguinte o que havia feito. Foi muito difícil para ela segurar a barra de ser uma mãe solteira. Não foi nada fácil, ainda mais naquela época. Ela se casou sem amor, depois com um colega de trabalho, que isso, um colega mais velho, né? E aos 27 ela teve mais um filho. Dessa vez um filho desejado, um filho esperado. Mas esse filho acabou falecendo junto ao pai em um acidente automobilístico antes mesmo de completar 6 anos de idade. Agora viúva, ela passou pela pior fase da sua vida. Ela amargurou sua primeira depressão. Perdeu o emprego, precisou mendigar a ajuda da família, que era indiferente a ela, sentiu muita raiva daquilo e se impulsionou para dar a volta por cima. Ela jamais pediu ajuda à família do pai da filha. Ela deixou a filha com os avós e voltou para a capital para se restabelecer. Em 4 meses, ela voltou para buscar a filha, que já era quase adolescente nessa época. Porque havia uma reciprocidade, a filha não nutria pela mãe grandes afetos. Ela se afastou da mãe antes de completar 20 anos e assim galgou uma vaga em um concurso público de expressão. Depositava meio salário mínimo todo mês na poupança da mãe e telefonava para avisar, né, que havia depositado. Era o único contato que ela mantinha com a mãe. Elas duas moravam na mesma cidade, mas raramente se viam, isso por opção da filha. Maria seguiu sozinha. Deprimiu muitas vezes, mas achava ser apenas uma tristeza diante de uma vida difícil. Muitos rancores, muitas mágoas abafadas no peito se perolizaram em um tumor no seio esquerdo. Esse tumor se espalhou em uma metástase pelo pulmão, pelo fígado e pelos ossos. Acostumada à dor desde cedo, ela nem usava a morfina prescrita. O psicólogo que estava atendendo ela achava curiosa a transformação que nela se operava ao contar os benefícios que calhou a viver quando passou a cultivar a própria espiritualidade. Maria se matriculou em grupos de estudo naquela casa espírita. Ela galgou novas oportunidades, passando a trabalhar em uma central telefônica de suporte ao sofrimento humano, o famoso CVV. Pois bem, ela achava estranho que para ela ligavam no seu plantão como voluntária muito mais frequentemente mulheres desesperadas com o tema do aborto. Ao passo que a maioria dos colegas recebiam mais telefonemas sobre suicídio. Passados 3 anos mantendo as medicações, ela ampliou a sobrevida. Passou a ser uma atendente fraterna do mesmo centro onde ela trabalhava. E foi além, ela se tornou uma doutrinadora em reuniões mediúnicas, orientando desencarnados quanto à sua condição espiritual. Reiteradamente atendia em ambos os contextos pessoas cuja temática do aborto perfazia o mote primordial. Era uma coincidência bastante significativa a quantidade de pessoas que tinham questões com o aborto. Ela comentou sobre isso com o psicólogo e admitiu para si mesma, naquela consulta, aos prantos copiosos, que ela não se perdoava pelo aborto que havia cometido no passado. A surpresa veio logo em seguida. Uma manifestação mediúnica incomum ocorreu
ao fim da reunião daquela mesma semana que ela frequentava. Uma entidade veneranda pediu nominalmente a Maria para acalmar o coração. A entidade disse: Não se apoquente, Maria, fazes bem o seu resgate. O arrependimento é necessário, mas nunca suficiente. É preciso mais. Só ia haver reparação. E hoje tu já reparas o teu passado junto às dores de quem sofre a dor que tu mesma sentiste outrora. Acodes aqui e acolá as almas doloridas dos abortados e dos abortantes, só erguendo-lhes o moral e as esperanças. E mais importante, Maria, recebeste nesta encarnação ainda, como filha, aquela que tu mesma abortaste da ignorância da mocidade inconsequente. Tua filha foi a mesma que tu não deixaste nascer àquela época, mas ela voltou novamente pelo teu ventre, sob a tua tutela. Ela própria, no passado distante, deliberadamente expulsou-te ao seu turno do próprio ventre, em uma tentativa frustrada tua de reencarnar. Tu guardava-lhe mágoa inconsciente por ter sido abortada por ela, mas fez bem o seu papel de mãe nesta encarnação. Não deves mais se impingir pela culpa, pela falta de reciprocidade dela frente à tua tentativa de construir um afeto. Segue, filha dileta, tua jornada de reparação. Breve retornarás ao lar espiritual. Dissolve resquícios de culpas e mágoas. Prossegue na labuta. Maria morreu em paz, apenas 4 meses após essa reunião mediúnica. Só então ela descobriu que o psicólogo também frequentava reuniões mediúnicas. Ele também era espírita e ela nem sabia. Após quase 1 ano da sua desencarnação, Maria pôde vir à reunião que ele frequentava e dar-lhe a melhor das notícias. Maria estava se preparando para reencarnar logo. Ela prosseguiu na jornada de reparação e construção de afeto. Dessa vez, ela seria filha da sua própria filha. Essa história é um conto que está lá no meu livro Dias Assim, um livro que eu escrevi junto com meu amigo Pedro Camilo e Urbano Félix. Nós organizamos, ao lado de outras tantas mãos valorosas, que trouxeram contos que trazem contribuições interessantes, contos e crônicas com contribuições interessantes para nossas vidas. E aí a gente percebe que, realmente, a noção de justiça precisa se alargar. A gente, muitas vezes, tem uma noção completamente distorcida. Eu vejo muito isso aqui no meu consultório. As pessoas têm visões completamente equivocadas do que seja justiça. E eu vejo que em muito mesmo, esse é o motivo pelo qual essas pessoas precisam de tratamento psicológico. Porque ainda tem visões estreitas com relação ao que seria justiça. Como diz Joana de Ângeles, acabam degringolando na revolta e na rebeldia. Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Esse tipo de coisa. O que foi que eu fiz para merecer isso? Uma visão estreita da realidade que faz com que as pessoas acreditem que elas são especiais e que, portanto, não merecem o que vivem. Acreditam que têm contextos familiares terríveis e que não são merecedoras dessas circunstâncias. É preciso que a gente alargue os horizontes para perceber que em tudo há a justiça divina. A nossa noção de justiça precisa se alargar. O nosso olhar é que está doente, é que está ainda imerso em muita ignorância. É preciso que a gente perceba
que inclusive a própria noção de justiça precisa se alargar para que a gente inclua a amorosidade. A noção de justiça precisa incluir a amorosidade. Eu me lembro da famosa história do rei Salomão, que é buscado como juiz para resolver um caso de uma mãe que estava ali querendo a guarda do filho. E uma outra mulher que se dizia mãe daquela criança também dizia que ela era a mãe verdadeira e que queria aquele filho para si. Salomão, olhando aquilo sem saber o que fazer, disse que mandou que o carrasco cortasse o bebê no meio, em dois, e desse metade para uma mãe e metade para outra mãe. Aí uma delas disse: Não, 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 pare, entregue o bebê para ela. Salomão então tomou a criança e entregou para essa mãe, pois disse que essa realmente era a mãe. Porque a noção de justiça precisa incluir a amorosidade. Precisamos alargar os nossos olhares do que venha a ser justiça. Inclusive, no texto bíblico, a gente vai ver muitas questões com relação à tradução da palavra justiça. Nas bem-aventuranças, por exemplo, que a gente encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12, a gente vai ver claramente que a noção de justiça é trazida nas bem-aventuranças, que é onde é dito lá, por exemplo, em uma das passagens, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Existe uma outra tradução que vai dizer fome e sede da vontade de Deus. Olha aí a noção de justiça como vontade de Deus. Interessante, né? Essa visão. E aí uma outra tradução, que é uma tradução que eu gosto bastante, que é de Carlos Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, quando ele coloca justeza diferente de justiça. Justeza. Quando a gente tem em nós o desejo de sermos justos, naquela visão de que termos justeza. Sermos pessoas justas no sentido de nos ajustarmos, de sermos ajustados à vontade de Deus. Então, a noção de justiça se amplia, se alarga, vai muito além. Vai muito além. A gente passa a enxergar a justiça de uma outra maneira. E aí, para falar de justiça, obviamente que a gente precisa se remeter ao livro Justiça Divina segundo o Espiritismo. Pois é, mas esse livro é mais famoso pelo outro título, O Céu e o Inferno. O livro de Allan Kardec, né, que na verdade é o quarto livro do Pentateuco kardeciano, e a gente geralmente só se refere a ele como Céu e Inferno. Mas o nome é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é um texto maravilhoso que com certeza vai trazer inspiração muito boa para a nossa visão de justiça, vai alargar nossos horizontes. No frontispício da obra está lá uma colocação que Kardec traz, né? Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Do livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Está lá, Kardec coloca isso bem claramente para deixar claro que é preciso alargar a visão de justiça. A noção de justiça é de outra natureza. A gente que muitas vezes se equivoca. No Livro dos Espíritos, a gente vai ter um item específico, uma passagem específica que vai versar sobre a questão da justiça e os direitos naturais, lá na lei de justiça, amor e caridade. É o momento em que a gente vai ver na questão de número 873, a pergunta que é feita por Kardec e sua equipe, né? O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? A resposta dos espíritos é: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem frequentemente em homens simples e incultos vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Aí na questão 874 é a seguinte, é perguntado: sendo a justiça uma lei da natureza,
Como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Aí a resposta dos espíritos é: porque esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Na questão seguinte, 875, é perguntado como se pode definir a justiça. Olha aí, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí no item A dessa mesma questão, que é o que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, continua o espírito, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. E nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Olha aí que fala, né? Aí na questão seguinte, 876, é dito assim: posto de parte que o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Aí a resposta dos espíritos é brilhante. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Olha que fala interessante. Aí agora eu pulo para a questão de número 879, que pergunta assim, ó, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A resposta dos espíritos é qual? Eles dizem assim, ó, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Olha que fala importante, né? Não há verdadeira justiça sem caridade, sem amorosidade. Não adianta a gente querer essa dureza da justiça. E muitas vezes a gente ouve coisas aterrorizantes no movimento espírita. Eu não vou fazer isso não, porque isso é o karma dele. Deixa ele sofrer o karma dele em paz. Gente, como é que você vê alguém sofrendo e não estende a mão para ajudar, nem que seja através de uma prece? Como é que você diz que é para deixar o outro sofrer? Essa história de karma, muita karma nessa hora. Na codificação kardeciana não existe a palavra karma. A gente vive enxertando coisas na doutrina espírita que não estão lá. A gente precisa tomar muito cuidado. O que é que a gente vai ver que a doutrina espírita traz com relação à justiça? Existe dentro do livro Céu e Inferno um condensado que explica a visão espírita da justiça divina. A esse condensado, Kardec deu o nome de Código Penal da Vida Futura. Porque lá, no livro Céu e Inferno, a gente vai ver temas como, por exemplo, o céu, o inferno, o purgatório, as penas, as recompensas do futuro, o nada, a doutrina do nada, o nada depois da vida, depois da morte, né? A doutrina dos anjos, dos demônios, a gente vê tudo isso, mas vê lá também esse condensado, que eu acho que eu recomendo veementemente, são poucas páginas, dá para a gente ler rápido,
Acho que deve ser no máximo 10 páginas. A gente lê rápido isso. Código Penal da Vida Futura. Recomendo veementemente. Lá, Kardec diz que o Espiritismo não vem, mediante a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Não. Ele vai dizer que a sua lei, no que toca ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode resumir-se nos seguintes pontos, que é que Kardec vai levantar que há um resumo. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições, de que não se despojou durante a vida corporal. O estado dessa alma, feliz ou desgraçado, usando palavras de Kardec, é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Segundo, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de gozo, assim como toda qualidade adquirida é uma causa de felicidade, de gozo, de atenuação de sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo as suas consequências lastimáveis, inevitáveis. E nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo, de uma felicidade. A soma das penas é assim, conforme diz Kardec, proporcionada à soma de imperfeições. Como a desgozos e de felicidades está na razão da soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, um exemplo dado por Kardec, sofre mais do que a que só tem 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar senão um quarto ou a metade, ela sofrerá menos. Quando não lhe restar nenhuma, ela não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. Tal como na Terra, aquele que tem várias doenças sofre mais do que o que só tem uma ou nenhuma. Então, pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem mais felicidade do que a que possui menos qualidades. Quarto, em virtude da lei de progresso, da lei de evolução, toda alma tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do mal que tem, segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, recebe a todos no seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Quinto, estando o sofrimento completamente vinculado à imperfeição, como a felicidade à perfeição, a alma carrega em si seu próprio castigo em toda a parte onde se encontra. Não é preciso para isso um lugar circunscrito, um inferno, não existe a necessidade disso. O inferno está em todos os lugares onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. Sexto, o bem e o mal que se faz são produtos das boas ou más qualidades que a gente possui, né? Não fazer o bem que é capaz de fazer é então o resultado de uma imperfeição, portanto é um mal. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas também por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez durante a sua vida terrestre. Sétimo, o espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. Ou seja, é uma motivação para a gente se corrigir. Oitavo, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, numa palavra, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso, usando palavras de Kardec. Nono,
toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que a gente vai precisar pagar. Se não for numa existência, vai ser na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. Todas as encarnações são solidárias. Aquele que quita na existência presente não terá que pagar uma segunda vez lá na frente. 10º, o espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que a gente suporta na vida corporal são decorrentes das nossas imperfeições. São expiações das nossas faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Então, Kardec diz que pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes suportadas na vida corpórea, a gente pode julgar as naturezas das faltas cometidas nas existências passadas. As imperfeições que são a causa dessas faltas. 11º, a expiação vai variar sempre de acordo com a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. 12º, não existe em relação à natureza e à duração do castigo nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa segundo o seu valor. 13º, a duração do castigo está sempre subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um fim aos sofrimentos é um aperfeiçoamento sério, efetivo, é um retorno sincero ao bem. O espírito é assim sempre o árbitro de seu próprio destino. A gente é sempre juiz da gente mesmo. Pode até prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, aliviá-los ou abreviá-los por nossos esforços em fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria, na verdade, um duplo inconveniente. O de continuar a atingir o espírito que se tivesse melhorado, ou de cessar quando ele ainda estivesse no mal, ainda estivesse vivendo o mal. Deus, que é justo, ele pune o mal enquanto ele existe. Cessa de punir quando o mal não existe mais. Ou, sendo o mal moral, por si mesmo, uma causa de sofrimento, o sofrimento vai durar enquanto o mal subsistir. A intensidade, então, vai diminuir à medida que o mal perde força. 14º, estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí vai resultar que o espírito culpado jamais melhorasse, ele sofreria sempre. E para ele a pena seria eterna. A gente sabe que não existe pena eterna. 15º, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não ver o fim da sua situação e crer que eles vão sofrer para sempre. É para eles isso um castigo que lhe parece dever ser eterno, mas há uma visão estreita. 16º, o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas ele sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança, preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não a anulação. 17º, o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. A expiação, na verdade, consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, ou seja, numa nova existência corporal, até que todos os traços da falta sejam apagados. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem você fez o mal. Quem não repara suas faltas nessa vida, por impotência, por má vontade, vai se encontrar numa outra existência posterior
vai entrar em contato novamente com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes a sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. Nem todas as faltas acarretam em um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se realiza fazendo o que se devia fazer e não o que se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados, que foram ignorados, as missões nas quais ele falhou, praticando o bem contrário ao que se fez de mal. Isso é, sendo humilde se foi orgulhoso, terno se foi duro, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi malevolente, laborioso se foi preguiçoso, útil se foi inútil, temperante se foi dissoluto, um bom exemplo se ele deu um mau exemplo, etc. E é assim que o espírito progride, tirando proveito do seu passado. 18º, os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Eles permanecem nos mundos inferiores, onde expiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam de suas imperfeições, até que eles mereçam encarnar-se nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Se a gente pudesse conceber um lugar de castigo circunscrito, é nos mundos de expiação. Pois então, é em volta desses mundos que estão os espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência que vai lhe permitir reparar o mal que fizeram, que vai ajudar o seu adiantamento. 19º, tendo sempre o espírito o seu livre-arbítrio, o seu melhoramento é por vezes lento e a sua obstinação no mal muito tenaz. Ele pode persistir anos, séculos, mas chega sempre um momento em que a teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento e em que, apesar de sua soberba, ele reconhece o poder superior que o domina. A humildade chega, né? Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus então lhe faz entrever a esperança. Nenhum espírito está na condição de jamais se aperfeiçoar. De outro modo, estaria destinado a uma eterna inferioridade e escaparia à lei do progresso que rege providencialmente, né, todas as criaturas. Então a gente sempre progride. 20º. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca abandona eles. Todos têm seu anjo guardião que vela por eles, que espia os movimentos de sua alma, que esforça-se para suscitar neles bons pensamentos, desejo de progredir, de reparar, inclusive numa nova existência, o mal que eles fizeram. Entretanto, o guia protetor age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve aperfeiçoar-se pelo fato de sua própria vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, sua liberdade, mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou no outro. Se ele age mal, sofre consequências do mal enquanto persistiu no mau caminho. Desde que dá um passo para o bem, ele sente imediatamente os efeitos. Aí Kardec faz uma observação, né? Ele diz assim, ó, que seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à bem-aventurança pode ser um encorajamento a perseverar no mal, sob condição de se arrepender mais tarde. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o termo de sua situação, ele não consegue ver o fim da sua situação. E em segundo lugar, porque o espírito, sendo o artífice, sendo ele próprio que faz a sua própria desgraça, usando um termo de Kardec, né? Acaba que depende dele fazer cessar essa desgraça. Quanto mais tempo ele persistir no mal, mais desgraçado ele vai ser. Então o sofrimento durará sempre se ele mesmo não puser fim a esse sofrimento. Seria, portanto, parte de um cálculo errado, ele seria o primeiro a ser enganado, né? Então é preciso que a gente perceba, né, que não existem essas penas irremissíveis, as penas eternas, não existe isso. A gente sabe que
A vida continua e a gente sempre progride. Então, diante dessa lei, a gente sabe que cai a objeção tirada da presciência divina. Deus criando uma alma, ele sabe efetivamente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela tomará o bom ou mau caminho. E ele sabe que ela será punida se agir mal. Então, sabe também que esse castigo temporário é um meio de lhe fazer compreender seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho, ao qual ela chegará cedo ou tarde. Então, segundo a doutrina das penas eternas, ele sabe que ela falhará e estará de antemão condenada à tortura sem fim, mesmo assim vai e faz. Como é isso? Não dá, né? Então, o 21º, a gente sabe que a gente é responsável por nossas faltas. Ninguém carrega as faltas dos outros, as penas das faltas dos outros. Ao menos que a gente tenha dado lugar a isso, né? Óbvio. Provocando pelo seu mau exemplo, ou impelindo quando tinha esse poder. É assim que, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza, impele o indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sofre uma pena ainda maior. Exemplo de Kardec. 22º, embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, exceto as nuances, são quase idênticas. A punição mais imediata, sobretudo, para os que se apegaram à vida material negligenciando o progresso espiritual, vai consistir em quê? Na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na vida espiritual, na duração da perturbação, que pode durar meses e até anos, alguns casos até décadas, né? Ou mais, né? Então a gente percebe o quê? Aquele cuja consciência é pura durante a vida se identifica mais com a vida espiritual e se desprende das coisas materiais. Nesses, a separação é rápida, sem abalos, o despertar é pacífico e a perturbação é quase inexistente. Aí lá no item de número 23, Kardec diz que um fenômeno muito frequente nos espíritos de alguma inferioridade moral é acreditar que eles ainda estão vivos. E essa ilusão vai prolongar durante anos, ao longo dos quais eles experimentam necessidades, tormentos, perplexidades da vida. Isso também é uma forma de punição, se a gente pode pensar assim. O 24º diz o quê? Que para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. 25º, Kardec diz que certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas, outros estão em um isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Os mais culpados sofrem torturas, tanto mais pungentes, quanto não lhes vem o fim. Muitos são privados da visão dos seres que eram caros, dos seres queridos, né? E todos geralmente suportam com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram suportar os outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer um alívio, trazendo esperança, né? Fazendo entrever a possibilidade de pôr por si mesmo um fim a essa situação. No 26º, Kardec diz que é um suplício para o orgulhoso ver acima de si, na glória, rodeados e festejados, aqueles que ele desprezara na terra, ao passo que ele é relegado às últimas fileiras. Para o hipócrita, ver-se penetrado pela luz que põe nu seus mais secretos pensamentos, que todos podem ver. Nenhum meio tem de se esconder e se dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avaro, ver seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo que os outros sofreram por sua causa. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua. Nenhuma voz compassiva vem consolar. Não pensou senão em si próprio durante a vida? Ninguém pensa nele, nem o lastima depois da morte.
No 27º, Kardec diz que o meio de evitar ou atenuar as consequências dos seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível na vida presente. É reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde de maneira horrível. Quanto mais se demora a se desfazer dos defeitos, mais as consequências são penosas e mais a reparação que se deve realizar é rigorosa. No 28º, Kardec diz que a situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou pela vida corporal. Mais tarde, outra encarnação é dada a ele para expiar e reparar por novas provas, mas ele aproveita mais ou menos em virtude do seu livre-arbítrio. E se não aproveita, é uma tarefa a recomeçar cada vez em condições mais difíceis. De modo que aquele que sofre muito na terra pode dizer que tinha muito a expiar, e aquele que goza de uma felicidade aparente, apesar dos seus vícios e de sua inutilidade, estejam certos de que vão pagar muito caro numa existência posterior. Palavras de Kardec. É nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Como a gente vê lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 29, Kardec diz que a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ele perdoa não é exonerado, e enquanto não satisfaz a justiça, ele sofre as consequências de suas faltas. Por uma misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável, e a palavra certa é inexorável, a gente fala errado, né? E que deixa sempre aberta a porta de retorno ao bem. No 30º, Kardec diz que as penas, sendo temporárias, são subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade, do livre-arbítrio do ser humano, e por isso precisam, né, perceber, muitas vezes, no suposto castigo, um remédio que a gente está precisando ali. Né? Então é necessário que a gente alargue os horizontes para enxergar naquilo que supostamente é uma injustiça, ali está uma justiça. E é preciso que a gente perceba que os meios curativos dolorosos que a gente necessita e que tem ali justamente a esperança de se sarar, é o que vai sarar. Quanto mais depressa a gente segue a prescrição do médico mais alto, que é Jesus, né? Então, se a gente prolonga os nossos sofrimentos por nossa falta, o médico nada tem a ver com isso. No 31º, Kardec diz que o espírito suporta as penas na vida espiritual e vem juntar-se às da vida corporal, e que são consequência das suas imperfeições, das suas paixões, do seu mau emprego das suas faculdades, e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim a gente explica essas misérias, essas vicissitudes, esses sofrimentos, que ao primeiro olhar parecem não ter uma razão de ser, e são absolutamente justas, porque são a quitação de um passado e servem ao nosso adiantamento. No 32º, que é o penúltimo, a gente vê que Kardec diz que Deus não prova um amor maior por suas criaturas, não provaria, se não tivesse criado situações para o nosso aprendizado, né? Teria sido preciso que Deus criasse seres perfeitos, nada tendo de adquirir nem conhecimento, nem moralidade. Não, não. Sem dúvida nenhuma, ele até podia fazer isso, mas se ele não fez, é que na sua sabedoria ele quis ver o progresso como uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, eles são sujeitos aos sofrimentos mais ou menos penosos. É um fato de que é preciso aceitar, já que isso existe, né? Inferir daí que Deus não é bom nem justo seria uma revolta contra Deus. Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos do que outros. Uns que gozassem sem trabalho da felicidade que os outros só atingem com muita dificuldade. Ou que nunca vão poder atingir, por exemplo, né? Pois bem, a justiça brilha na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos.
Todos têm o mesmo ponto de partida. Questão de número 115 do Livro dos Espíritos. É preciso que a gente perceba que nenhum espírito é privilegiado, ninguém nasceu privilegiado. Todos temos o mesmo ponto de partida. Então, na nossa ascensão, a gente vai usar a nossa liberdade e aí surgem as diferenças, né? Então, é preciso que a gente perceba que o que há de mais justo de que a liberdade é deixada para a gente, né? A liberdade. Então, a gente precisa usar. A felicidade está aberta e a estrada da felicidade está aberta para todos nós. As condições de atingir a felicidade são as mesmas para todos. A lei está gravada nas consciências, ou seja, está disponível a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor. Isso é que é importante que a gente coloque. Cada um precisa ter mérito para conseguir isso. Então, todo mundo é livre para trabalhar ou para não fazer nada pelo adiantamento, né? Aquele que trabalha muito e depressa é recompensado mais cedo. Aquele que se desvia do caminho ou que perde tempo, retarda a sua chegada, sempre vai poder acusar apenas a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem é livre e não está fatalmente impelido nem para o bem, nem para o mal. E por fim, mas não menos importante, o item 33. Apesar da diversidade de gêneros e de graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses 3 princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo o seu próprio castigo por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é decorrente dos excessos, como o tédio é decorrente da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se das suas imperfeições pelo efeito da sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Essa é a fala da noite de hoje. É a fala trazida brilhantemente por Kardec no Código Penal da Vida Futura, que eu recomendo um exame mais aproximado e que a gente se lembre a necessidade de que a justiça seja parte do nosso dia a dia. Que a justiça verdadeiramente esteja ali figurada na caridade. Porque o que é caridade no sentido mais amplo do que justiça social? A gente precisa alargar nossos horizontes, a nossa noção de justiça e nos colocar como mão da providência divina. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos de que nós busquemos essa justiça ou essa justeza, usando um termo que eu achei bastante interessante de Pastorinho. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos então elevar nossos pensamentos e sentimentos novamente, buscando novamente a figura do nosso amado Mestre Jesus, nosso divino pastor. Senhor Jesus, com os corações plenos de gratidão pelo teu amparo, nós encerramos a reunião da noite de hoje com a certeza da presença daqueles que o Senhor delegou para nos auxiliar a tornar nossos corações mais permeáveis à tua mensagem. Que possamos, por nossa vez, merecer esse amparo. Que possamos fazer a nossa parte. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Grande abraço e até a próxima, com fé em Deus, pessoal.